Convidamos agora a doutora Liliana Russo, médica neurologista, sócia e diretora técnica da Olo Serviços Médicos Limitada, médica neurologista, assistente da Casa da Esperança de Santo André, médica neurologista e de apoio nas atividades científicas da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e diretora técnica da ABCEM, para abordar o tema: a importância do diagnóstico precoce para a qualidade de vida na esclerose múltipla. Bom dia novamente. Como eu falei para vocês, agora vocês vão ficar cansados de mim. Bem, gente, qual que é o objetivo principal dessa conversa? Não encare isso como uma aula, mas como uma conversa. Eu não me incomodo se vocês me interromperem para fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade, isso é um bate-papo, ok? Cadê os estudantes? Bom, bastante estudante, que legal, muito bom. Prazer tê-los aqui. Bem, qual que é o objetivo principal dessa palestra, desse bate-papo? É que vocês saiam daqui enxergando um pouco mais do que a ponta do iceberg, que é o que vocês vão começar a entender e ver na patologia. Mas vamos nos adentrar um pouco mais. Tá. Então, esses são os objetivos técnicos do que eu falei. Então, vamos primeira coisa, né? Tem muitos estudantes, muitas pessoas que não devem conhecer muito o tema. Então, nós vamos fazer um apanhado geral para poder seguir uma linha de raciocínio dentro do tema. A esclerose múltipla, como todos bem sabem, é uma doença inflamatória, crônica, desmelinizante, autoimune, progressiva, degenerativa do sistema nervoso central. Essa é a definição clássica. Como vocês bem veem essa definição, o quão simples é a patologia. Né? Simples. Todo mundo entendeu tudo que eu falei, né? Fácil? Ela não é uma patologia letal, ou seja, ela por si só não mata. Porém, ela leva a incapacitações variadas. Então, você encontra pessoas que apresentam a doença, que você fala, nossa, você tem esclerose múltipla? Não, você não consegue ter essa percepção. Enquanto você vê o outro lado da situação, onde ocorrem as incapacitações várias. É uma patologia que não tem cura ainda. Eu sou uma pessoa otimista. Eu não gosto de colocar pontos finais. Eu sempre gosto de colocar reticências, né? Vamos ter continuidade. Então, por isso que eu falo ainda. Porém, eu tenho 31 anos de medicina, 27 de neurologia, muitos de esclerose múltipla dentro desses 27. Quando eu saí da residência, a única coisa que a gente conseguia proporcionar para o paciente de esclerose múltipla era a pulsoterapia. Mais nada. Eu não conseguia dar nenhum alento, eu digo do ponto de vista farmacológico, para modificar a evolução dessa doença, para dar uma perspectiva de vida. Nesses 27 anos, houve uma revolução medicamentosa muito grande. Então, hoje, eu tenho um leque terapêutico que eu consigo modificar a evolução da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, quando eu falo que não há cura, não significa que não há um trabalho a ser realizado focando o indivíduo de uma forma geral. De causa desconhecida, sim. Na verdade, o que nós acreditamos hoje é que ela seja uma patologia multifatorial, onde uma suscetibilidade genética, que não significa hereditariedade, tá? Que são coisas bem diferentes, somados a fatores ambientais. Hoje nós temos alguns fatores ambientais muito bem pontuados, como o tabagismo, como a obesidade, o excesso de sal na alimentação, a carência de vitamina D.
né? São características bem objetivas. E algumas infecções crônicas, principalmente para o Epstein-Barr vírus, que parecem realmente ter um papel atuante no desenvolvimento da doença. Como todos nós, ou pelo menos a grande maioria das pessoas sabem, é uma doença que acomete jovens, é a doença neurológica que mais acomete jovens no mundo. Tá? Nós temos hoje elencado no planeta 2,5 milhões de pessoas acometidas pela patologia. Nós acreditamos que no Brasil, embora infelizmente nós não temos uma estatística objetiva do país, tenhamos em torno de 35 mil pessoas, mas provavelmente um pouco mais do que isso. Ela acomete principalmente caucasianos, mas não somente. Na verdade, esse perfil brasileiro vem sofrendo algumas modificações, pois nós observamos muitos afrodescendentes, asiáticos descendentes e até indígenas com o desenvolvimento da doença. Então, esse perfil, para nós, é um pouco diferenciado. É uma doença variável e imprevisível. Sim, em que sentido? Na sua forma de apresentação, no seu leque sintomático. Hoje nós temos elencado em torno de 86 sinais e sintomas atrelados à doença. Temos um diagnóstico diferencial para ser feito em torno de 100. Então, você vê a complexidade da situação. Por que ela é imprevisível e variável? Porque ela aparece subitamente, desaparece subitamente, ou progride de uma forma inexplicável. A gravidade da sintomatologia também é muito variável. Importante na definição diagnóstica, como nós vamos ver no decorrer do tempo, que é a história clínica, a distribuição no tempo, na cronologia da vida das pessoas. E no espaço que eu me refiro é o universo neurológico, é o universo do sistema nervoso central que vão definir o diagnóstico. Por quê? Hoje nós temos alguns exames que nos auxiliam no diagnóstico, mas não temos nenhum marcador, não temos nenhum exame específico que defina, que confirme o diagnóstico. Um outro dado importante, que os sintomas, que eu falei para vocês, hoje elencados em torno de 86 sinais e sintomas, eles sempre vão depender da localização da lesão. E como nós vamos ver mais para frente, essa lesão pode estar distribuída em qualquer lugar do sistema nervoso central, por causa da própria distribuição da mielina. Ele pode levar, com o decorrer do tempo, a acúmulo de lesões, acúmulo de incapacitações consequentes. Por isso, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da doença. Como a gente fez esse apanhado, nós conseguimos ver que ela é uma doença extremamente complexa, multifacetada, com grande impacto social, econômico e psíquico. Ok? Então, esse é um apanhado de introdução. Então, vamos começar agora a conversar propriamente dito. Bem, eu falei que a nossa doença está alojada, ela não é uma doença sistêmica, ela é uma doença exclusiva do sistema nervoso central. Imagine o sistema nervoso central como que fosse uma central de PBX. Então, a central de PBX recebe todos os estímulos externos que querem falar com uma determinada empresa. Essa central decodifica esses estímulos e redistribui para os setores específicos. Então, ela recebe a percepção do meio ambiente, né? Decodifica isso e dá uma resposta. Ou seja, a função principal do sistema nervoso é fazer uma adaptação com o meio externo e um equilíbrio com o meio interno. Então, ele é um gerenciador. Essa é uma imagem poética do sistema nervoso. Vamos passar para a anatômica oficial. Então, o sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. E seus sistemas funcionais.
motor, sensitivo, cerebelar, visual, tronco, mental e esfínteres. Então, quando nós falamos no grau de sintomatologia, nós estamos falando que esses sistemas funcionais vão estar acometidos de alguma forma, levando aos sintomas. Esses sistemas funcionais estão distribuídos pelo meu neuroeixo. Como que é formado o sistema nervoso? O sistema nervoso ele é formado por fibras nervosas, neurônios, axônios. Os axônios, as fibras, algumas delas, são encapadas, protegidas por uma membrana chamada mielina. A mielina é uma membrana feita de gordura e de proteína, que tem a finalidade principal, proteger a fibra e acelerar a velocidade de condução do estímulo nervoso. Ou seja, o estímulo vai mais rapidamente. Para a gente ter uma ideia, um neurônio não mielinizado tem uma velocidade de condução em torno de 10 metros por segundo. Um neurônio mielinizado, 200 metros por segundo. Isso dá em torno de 720 quilômetros por hora. Então, se eu chegar na via e me der um beliscão nela, ela não vai pensar, ai, meu Deus, ela me beliscou. O que eu vou fazer? Não, ela vai me dar um tapa, vai puxar o braço. Ela não pensa, não é consciente. Tá? Só para a gente ter uma ideia objetiva do que acontece. Tá? Aqui, a gente consegue ter uma ideia bem ilustrativa, então, do nosso neurônio, da nossa fibra axônio, e aqui a sinapse, que é a ligação de um neurônio para outro. Isso é uma coisa importante. O estímulo, quando eu dou, ele vai numa direção só. É unidirecional. Aqui é a nossa bainha de mielina, que é produzido por um grupo de células chamada oligodendrócitos, que produzem e enrolam ao redor do axônio. Tá? Os oligodendrócitos também são presentes no sistema nervoso central, só que não são células estimuláveis eletricamente como os neurônios. Aqui, para nós termos ideia de algumas vias. Por que essa imagem aqui é importante? E mais duas que eu vou mostrar. Porque aqui a gente consegue ver como que uma via nervosa se comporta. Essa aqui é a via motora. Então, você imagina, ela começa aqui, nessa região aqui frontal, caminha para o tronco encefálico e vai para a medula. Ou seja, vocês se lembram do neuroeixo, cérebro e medula. Então, a fibra começa aqui e vai embora. Ou seja, o que eu quero mostrar? Eu sei que a minha mielina está dispersa por todo o meu sistema nervoso. Eu sei que a lesão fundamental da esclerose múltipla é na minha mielina. Eu inflamo, eu desmielinizo, eu perco mielina. Se eu perco mielina, eu diminuo a velocidade de condução do meu estímulo nervoso. Só que eu tenho essa mielina dispersa em todo esse neuroeixo. Se eu tenho uma lesão aqui, eu posso ter outra aqui, eu posso ter outra aqui, eu posso ter outra aqui. Uma lesão única não necessariamente vai ser sintomática. Mas se eu começar a somar lesões na mesma via com o decorrer do tempo, ter um acúmulo lesional, eu consigo entender, com o decorrer do tempo, que eu vou ter acúmulos de incapacitações. Então, se eu tenho uma pequena dificuldade motora, e eu continuar tendo lesões nessa via motora, com o decorrer do tempo, ela não vai ser tão pequena. Ela começa a ter uma progressão, ela começa a ter um agravamento. Isso é importante para me colocar dois conceitos. Primeiro, reserva funcional. O ser humano é um ser adaptativo. Então, se eu tenho uma determinada dificuldade física, eu busco uma adaptação. Eu mudo minha musculatura, eu mudo a minha forma de andar e eu continuo andando. E assim por diante. Só vou agravando isso, com o decorrer do tempo, o que acaba acontecendo? Eu esgoto essas reservas adaptativas e aí, de repente, eu começo, por exemplo, a ter uma dor lombar. Começo a ter quedas, por exemplo, para quem tem uma dificuldade motora. O sistema nervoso, da mesma forma. No início da doença, você tem a inflamação, mas o meu sistema nervoso, o que ele faz? O meu oligodendrócito vai lá, trabalha, cura a inflamação
e remieliniza. Não vai ser igual à mielina que tinha anterior, mas ela continua funcional, um pouco menos, mas continua. Só que, com o decorrer do tempo, eu vou perdendo essa capacidade de remielinização. Ou seja, eu vou começando a formar cicatrizes, um tecido que anatomicamente tapa a ferida, corrige a lesão, porém não tem mesma atividade funcional. Então eu vou começando a perder função, eu vou tendo desmelienização. Vocês conseguem entender o que acontece? Eu não remelinizo mais, eu vou perdendo função de determinadas fibras, eu vou perdendo função de determinadas vias. Essa daqui é a via motora, como eu falei para vocês. Você vê que é uma via extremamente longa. A via óptica, que começa no nervo óptico e termina na região occipital. Uma via extremamente longa também. Várias regiões que podem ser acometidas por lesões. A via sensitiva, a mesma coisa, uma via extremamente longa. Nós temos outras, isso são só uns exemplos para a gente poder se localizar melhor. Tudo bem até aqui, gente? Ok? Quais os componentes fisiopatológicos da doença? Bem, a gente falou que a doença é uma doença inflamatória. O que significa isso? Inflamação é uma coisa ruim no organismo? Não. Se eu me firo, eu fiz um machucado no meu braço, o que vai acontecer? O meu sistema imune, o meu sistema de defesa, vai lá naquela região, com as suas células específicas, vai produzir uma barreira para evitar que o resto do organismo seja acometido. Então, o local vai ficar quente, dolorido, inchado, vermelho, mas é uma situação limitada. Eu resolvi o problema e evitei uma infecção, acabou. Só fico com a lembrança da cicatriz. Quando o organismo perde o controle de uma doença, como no caso de uma doença autoimune, no caso da esclerose múltipla, o sistema imune briga com o sistema nervoso central. Ele deveria ser parceiro. Vamos imaginar o sistema nervoso central, o rei do organismo, o sistema imune, o exército. Então, o exército tem que obedecer o rei. Só que, no caso de uma doença autoimune e no caso da esclerose múltipla, o exército se rebelia. Ele quer fazer uma ditadura militar. Né? Então, acontece um desequilíbrio. Então, o sistema imune começa a agredir a minha mielina, desconhecendo-a, achando que ela é um objeto externo, um organismo externo, e começa a agredir. Eu começo a ter atividade inflamatória. Alguns anos atrás, isso não é muito, nos anos 80, quando nós estudávamos a doença, o que a gente acreditava que acontecia fisiopatologicamente? Nós acreditávamos que nós tínhamos uma inflamação, linearmente desmielinizava, linearmente eu tinha perda axonal, a degeneração. Hoje nós sabemos que isto não é verdade, que tudo isso acontece concomitante, só que em intensidades diferentes. Numa fase inicial da doença, eu tenho mais inflamação, numa fase mais avançada da doença, eu tenho mais degeneração. Esse dado fisiopatológico é muito importante. Por quê? Porque nós, hoje, a nível terapêutico, farmacológico, nós sabemos que o nosso arsenal age aqui, na inflamação, mas não age aqui na degeneração. Embora tenha algumas drogas que estão sendo estudadas para agir nessa fase da doença, ainda são coisas muito incipientes. Deu para entender esse raciocínio? Você vê que a gente está tentando caminhar o porquê do diagnóstico do tratamento precoce, né? Nós temos inflamação inicial e temos um arsenal farmacêutico que basicamente só age nessa fisiopatologia inicial. Deu para entender? Ok. Então, aqui, mostrando a imunopatologia da doença.
Então, no início, se lembra que eu falei da reserva funcional para vocês? Então, no início, eu tenho inflamação e tenho reparação, regeneração, remilinização. Isso vai acontecendo por um grande período, dependendo da extensão da doença, em torno de 5, 10 anos evolutivos. Só que, desde o início, também, eu tenho degeneração, ou seja, eu tenho algumas células que remelinizam, tenho algumas que não remelinizam, que elas desmielinizam, que elas formam cicatriz, que são irreversíveis e menos funcionais. Com o decorrer da evolução da doença, eu vou ter tendo menos inflamação, vou ter menos remilinização e vou ter mais degeneração, destruição. Aqui é a mesma imagem da inflamação, da desmelinização e da perda axonal. A perda axonal significa que, na sinapse, um axônio não conversa com a outra fibra nervosa. Se eu não converso mais com a outra fibra nervosa, o meu estímulo nervoso não passa, a informação não caminha. Aqui, apresentando para vocês o nosso neurônio, com a sua bainha de mielina, o neurônio normal e o neurônio começando a ser danificado. Esse slide aqui é bem interessante, eu vou lê-lo porque é bem interessante as informações que ele traz. Aqui é o meu axônio normal, com a minha bainha de mielina. A destruição da bainha de mielina das células nervosas se chama desmielinização, que é perder a mielina. Quando a inflamação se reduz, os mecanismos de reparação são ativados, resultado por remilinização. Ok, tudo que a gente já conversou. Este ciclo de lesão e recuperação pode ocorrer vezes sem conta nos neurônios do sistema nervoso. Contudo, se a inflamação ocorrer repetidamente no mesmo local, os processos de reparação podem não ser capazes de manter a restauração, resultando em lesão permanente nestes neurônios. Onde quer que a camada protetora seja destruída, forma-se um tecido parecido com uma cicatriz. Daí o nome esclerose. E é múltipla, pois atinge várias áreas do cérebro e da medula espinhal. A gravidade de cada caso está relacionada com as áreas afetadas. Deu para entender a conclusão do que a gente conversou até agora? E aqui a gente mostra, numa imagem de ressonância funcional e uma ressonância habitual, como acontece os acúmulos lesionais. Por isso, múltipla esclerose, ou esclerose em placas, porque parecem placas. Os franceses gostam mais dessa terminologia, essa é uma terminologia mais americana. Aqui a mesma coisa, nós mostrando o nosso sistema nervoso central. Então, aqui uma via, né, uma via que é a via motora, que caminha por aqui, e aqui a perda da mielina com a desmielinização, que é a lesão, a causa sintomática básica, que é a lentificação da velocidade de transmissão. Esse dado aqui é interessante, lentificação da velocidade de transmissão. Nós sabemos que a maioria dos pacientes apresenta fadiga, é um sintoma presente em quase que 100% dos pacientes. Por que isso acontece? Porque temos uma lentificação da velocidade da transmissão do estímulo nervoso. Por que ela agrava quando nós temos aumento da temperatura corporal ou externa, climática? Porque essa velocidade se lentifica ainda mais. Por isso que nós temos alguns fenômenos que nós chamamos de pseudocrise, que imita uma crise. É um retorno de um sintoma anterior, que se agrava em algumas situações pontuais. Estresse. Você já ficou com raiva? Você viu como que você fica? Você não fica vermelho, quente? Você aumenta a sua temperatura corporal. Raiva. Né? Ninguém fica com raiva brandamente. Né? Infecção, aumenta a temperatura corporal. Externamente, uma temperatura de 40 graus. Como que você se sente quando está quente? Né? Sem energia, parece que te tiraram do interruptor, né? Me desligaram, tiraram minha pilha. É por causa disso aqui.
Então, algumas sínteses importantes, um resuminho do que a gente conversou até agora. Quanto mais tempo de doença, maior desmielinização. Se eu tenho maior desmielinização, eu tenho mais incapacitação, eu tenho mais perda funcional, eu tenho mais acúmulo de cicatrizes no meu espaço neurológico. A remielinização é 80% presente no início da doença e cai para 15% nas fases mais evolutivas. Então, você vê a diferença que acaba acontecendo no meu mecanismo de adaptação. Aqui, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a história natural da esclerose múltipla. Geralmente, quando a gente descreve a esclerose múltipla, nós descrevemos a história evolutiva principalmente da remitente, recorrente ou surto-remissão, que é o tipo evolutivo mais comum, acomete 85% dos pacientes. Tá? Então, como que começa? Você começa abaixo do horizonte clínico. O que é horizonte clínico? Esse é um outro conceito importante. Antes de você começar a ter sinais e sintomas de uma determinada doença, coisas vão acontecendo no seu organismo que não são exteriorizados. Tá? Está abaixo da linha sintomática, da linha de sinais. Está abaixo da água, na ponta do iceberg. Tá? Quando que você vai começar a perceber alguma coisa? Quando você cruza o horizonte clínico, quando você cruza a linha de sinais e sintomas, é quando habitualmente você vai buscar ajuda. Opa, alguma coisa diferente está acontecendo comigo. Tá? Então, você pode ter aqui a fase subclínica, onde você ainda não está percebendo nada, quando começa pequenos sintomas, que na doença nós chamamos de síndrome clínica isolada, que é uma fase muito importante quando a gente consegue detectar isso, porque está bem no inicinho da doença, eu tive um único sintoma. Então, isso é bem interessante, eu tenho pouquíssima atividade inflamatória aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um evento clínico, que nós chamamos de surto, é o momento inflamatório predominante, é quando eu tenho o sintoma, ele tem que durar pelo menos 24 horas. Ele dura de 24 horas a 30 dias absolutamente. Posterior a isso, você vai ter o que nós chamamos de remissão. Com a ajuda médica ou sem ajuda médica, ele vai se resolver. Vai voltar 100% ao normal? Talvez sim, talvez não. Você pode ter uma resolução plena ou você pode ficar com alguma sequela, alguma lembrança do surto que você teve. Então, você faz esse platôzinho e volta ao normal ou próximo do normal, até um outro evento clínico, que é esse daqui. E vai acontecendo sucessivamente. Só que lembra o que a gente falou? No começo, nós remielinizamos, e voltamos funcionalmente ao normal. Com o decorrer do tempo, desmielinizamos, formamos cicatrizes e acumulamos lesões. E, com isso, as incapacitações. Então, nós vamos começar a subir uma escadinha. Eu vou começar a ter acúmulo de incapacitações. Aqui, esses pontilhados é atividade inflamatória. Então, a gente vê quanto de atividade inflamatória eu tenho numa fase inicial da doença e como isso vai se espaçando. Ele não se extingue, mas eles passam. E, comparativamente, o que vai começar a acontecer? Eu começo a ter acúmulo de incapacitações, eu começo a ter um declínio cognitivo, ou seja, eu começo a ter uma disfunção cognitiva. Hoje nós sabemos que isso pode acontecer desde o início da doença e, com o decorrer da doença, ter um agravamento. Por quê? Porque eu estou perdendo tecido cerebral. A partir do momento que eu tenho lesão, tenho cicatriz e tenho acúmulo disso, eu tenho morte celular. Se eu estou tendo morte celular, eu estou perdendo tecido. Então, o meu volume cerebral, falando do cérebro propriamente dito, começa a diminuir. E, com isso, eu tenho também uma diminuição da minha capacidade cognitiva. Sutil, não estou falando de demência, tá? Não é isso, mas eu posso ter alterações sutis. E aí, mais uma vez, tratamento precoce preserva as minhas funções cognitivas, inclusive.
Aqui uma outra forma da gente ver a mesma situação. Olha o horizonte clínico aqui. Olha aqui a atividade inflamatória em grande monta e vai espaçando com o decorrer do tempo. Aqui eu vou tendo uma perda do meu volume cerebral, um acúmulo de incapacitações e lesões. Ou seja, o que a gente está querendo ver? Que antes da gente atingir o que está acima da água, muita coisa já aconteceu aqui embaixo. E se a gente conseguir enxergar aqui embaixo, conseguir fazer um mergulho, né, e começar a tratar aqui, nós vamos ter uma resposta muito melhor. Então, qual que é a finalidade principal dos profissionais da saúde? É ter ferramentas que nos façam enxergar aqui, antes do horizonte clínico, para poder ter uma modificação mais objetiva e mais positiva da evolução da doença, da modificação da doença. O diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? Então, a história sugestiva. O que é história sugestiva? É o histórico do indivíduo jovem, habitualmente branco, habitualmente mulher. Nós sabemos que mulheres são acometidas mais que os homens, uma média de 2 a 3 para um homem. Tá? Então, isso, quando a gente olha essas características epidemiológicas, nos fazem falar um alerta. Uma história onde o indivíduo tem um sintoma neurológico que volta ao normal, passa um período da vida, tem um outro sintoma neurológico, volta ao normal ou fica com alguma pequena sequelinha, e assim sucessivamente, é muito sugestivo, tá? De uma disseminação na cronologia, que nós chamamos de distribuição temporal. Isso é um dado importante de história clínica. Um segundo dado importante de história clínica, além de ter essa distribuição cronológica, eu consigo ver que várias vias do sistema nervoso estão acometidos. Um exemplo, mulher, 19 anos, tem uma neurite óptica, ou seja, eu tenho uma perda da acuidade visual de um olho, com dor, isso me durou em torno de uns 3 dias e voltou ao normal. Primeiro evento clínico, eu peguei a via óptica. Passou uns 2, 3 anos, essa menina teve uma dificuldade motora na perna esquerda, que evoluiu mais ou menos da mesma forma. Ou seja, eu tive um sintoma motor. Então, o que eu estou observando? Que no universo do sistema nervoso central, eu tenho várias regiões acometidas. Então, eu consigo ter, topograficamente, no meu raciocínio médico, um espaço neurológico diferente acometido. Então, eu consigo ver que está acontecendo coisas diferentes na pessoa. Você consegue ver uma distribuição espacial. É assim que a gente começa a linkar uma linha de raciocínio clínico para a doença. Bem, isso é história sugestiva. A ressonância, o líquor, o potencial evocado, eles são importantes para nos auxiliar no diagnóstico, mas eles não definem os diagnósticos isoladamente. Nós não temos um marcador próprio da doença. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. Tá? Então, não há um marcador específico. O diagnóstico é baseado nas características clínicas e da disseminação no tempo e no espaço neurológico. E, além de tudo isso, nós temos que excluir outras doenças neurológicas que possam explicar melhor o quadro clínico. Por quê? Porque eu tenho um leque de diagnóstico diferencial muito extenso, em torno de 100 diagnósticos diferenciais, tá? Do ponto de vista clínico, do ponto de vista de ressonância, do ponto de vista de líquor. Por isso que, quando o paciente adentra o consultório, nós fazemos uma suspeita de uma doença neurológica, além da ressonância, do líquido, do potencial evocado, que são exames específicos, nós elencamos uma série de outros exames para afastar outras doenças inflamatórias, como o lúpus, por exemplo, que é
um diagnóstico diferencial importante, outras doenças desmielinizantes. Tá? E como que o diagnóstico se baseia, né? Que ferramenta que nós usamos? Periodicamente, todos os especialistas de doenças desmielinizantes se reúnem no mundo para criar critérios diagnósticos cada vez mais sensíveis e específicos para definir a doença. É óbvio que a ressonância trouxe uma revolução no auxílio diagnóstico. Tá? Ela é uma ferramenta muito importante para auxiliar no diagnóstico e, principalmente, para a gente avaliar como o meu tratamento está funcionando, observar a progressão, o prognóstico deste paciente. Tá? Então, os critérios que nós utilizamos hoje são os critérios de McDonald's, que a cada 5 anos, aproximadamente, eles são revistos. Com que finalidade? Com os estudos mais avançados, nós tentarmos ser mais precoces neste diagnóstico. E hoje nós já temos o último critério, que é de 2017. Acabou de ser lançado. E o que é importante nele? Eu vou falar só o que é diferencial, para não me alongar nesse tópico. As lesões sintomáticas são contabilizadas. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu tinha um paciente, minha menina de 19 anos. Então, com 19 anos, ela teve a neurite óptica. Ok? Então, isso foi caracterizado uma possível síndrome clínica isolada. Só que neurite óptica, se você for ver os diagnósticos diferenciais, eu tenho N situações que podem levar a neurite óptica. Então, ter uma neurite óptica não significa que eu tenho esclerose múltipla ou posso desenvolver esclerose múltipla. Tá? Eu tenho alguns outros parâmetros para poder definir isso. Que outros parâmetros? Nós sabemos hoje, com uma ressonância que mostra algumas imagens sugestivas possíveis da doença, um líquor que mostra atividade inflamatória através da presença de bandas oligoclonais, o risco de conversão desse paciente nos próximos 5 anos para a doença é em torno de 70%. Então, quando a gente fala que hoje nós valorizamos as lesões sintomáticas, é isso que eu quero dizer. Porque nos critérios anteriores, o que a gente fazia? Você teve um evento clínico, mas você tem uma imagem, uma lesão na ressonância, o líquor é normal, você vai precisar ter um segundo evento clínico para a gente valorizar. Aquela lesão que a gente observou, que dava o sintoma na ressonância, não era contabilizada. Você ia contabilizar só um segundo assintomático. Tá? Então, isso é importante por quê? Porque eu estou tentando dar uma precocidade maior para o meu diagnóstico. O BOC. O BOC, o que é? São as bandas oligoclonais. Eles me dão 2 informações. Primeira informação, a minha barreira hematoencefálica, ou seja, a minha parede de defesa para o sistema nervoso foi rompida. Então, eu falo que está tendo um problema no sistema nervoso. Segunda informação, anticorpos estão sendo produzidos no meu sistema nervoso. Eu estou tendo atividade inflamatória dentro do meu sistema nervoso, que não é normal. Por isso que é importante a presença das bandas oligoclonais. Hoje, ela é elencada como uma distribuição temporal. Ou seja, se eu tenho uma neurite óptica, tenho presença de bandas oligoclonais no meu líquor, eu tenho uma outra distribuição temporal. A minha neurite óptica já foi, mas eu tenho inflamação. E se eu encontrar uma imagem na ressonância, eu fechei diagnóstico. Tá? Porque eu sei que vai evoluir em 5 anos, com certeza, para esclerose múltipla. Tá? Então, eu posso ser muito mais precoce. Aqui são imagens bem típicas da doença na ressonância. Então, aqui são as imagens bem características, são áreas esbranquiçadas, perto do ventrículo. O ventrículo é uma cavidade que existe dentro do sistema nervoso, em forma de borboleta, eu diria, que produz o líquido que banha a espinha. Tá? Ele é muito rico de pequenas veias ao redor, por isso que as lesões são mais presentes nessa região. Então, essas lesões aqui são bem características, periventriculares. Tá?
Aqui, num tipo de definição de imagem que nós chamamos de T2, isso é só técnica de ressonância, não vou ficar me alongando muito. E aqui mostra lesões que têm uma possibilidade de remelinizar. Aqui mostra lesões cicatrizadas. Aqui eu perdi tecido neuronal. É o que nós chamamos de black hole. Aqui eu tenho uma lesão no tronco encefálico, na medula cervical, aqui também no tronco encefálico. Aqui é quando a gente fala para vocês, precisamos fazer a ressonância com contraste para ver se tem lesões ativas. Tá? O que é lesão ativa? É essa captação que nós vemos aqui. Está vendo aqui um círculozinho? Né? Ele capta em anel ou em um semianel, ou um pequenino nódulo. Isso significa que esse paciente está tendo atividade inflamatória. Está com lesões novas e inflamadas. Aqui é um exame de líquor mostrando as famosas bandas oligoclonais. Então, aqui o indivíduo que não tem atividade inflamatória no líquor, normalmente, quando nós fazemos esse exame, nós sempre comparamos com o sangue. Teoricamente, você tem que ter anticorpo no sangue e não tem que ter no sistema nervoso. É o que a gente espera acontecer, como aqui. Na esclerose múltipla, nós temos esses dois padrões principais. Vocês vê essas barrinhas aqui? Essas são as famosas bandas oligoclonais que a gente procura no líquido, que são anticorpos. Potencial evocado. Coloquei aqui o exemplo, que é o que nós utilizamos mais, o visual, mas você pode fazer outros potenciais evocados para avaliar outras vias. Você pode avaliar a via motora, a via sensitiva, via auditiva, né? Tem outras vias. Mas essa é a principal que nós utilizamos. Por quê? Porque a neurite óptica, o nervo óptico, é muito acometido na patologia. Numa fase inicial, 30% dos pacientes têm, com a evolução em torno de 50%, 70%. Com o decorrer do tempo, praticamente todos têm, 100% têm. Se você fizer uma biópsia com 10 anos de evolução da doença do nervo óptico, provavelmente você vai ter algum grau de acometimento. Então, como que é feito esse exame? Esse exame é muito interessante, muito simples e interessante. Ele é um exame neurofuncional. Eu estudo a via óptica. Então, eu coloco um eletrodo aqui atrás, na minha região occipital, que é o decodificador, é da onde a gente enxerga, né? Porque, na verdade, o olho é mais ou menos... Se lembra aquela caixinha de sapato que a gente fazia como câmera fotográfica quando a gente era criança? Exatamente o que o olho é. Ele é só um captador da luz, mas que vai decifrar, decodificar a informação, é o meu occipital, e suas vias, né? Então, eu coloco um eletrodo aqui, coloco a pessoa na frente de uma tela e vou dando estímulos visuais. Então, isso me faz avaliar como está essa via óptica. O que eu interpreto? Eu interpreto a velocidade de condução do estímulo nervoso. E aqui, nesse slide, dá para a gente ver bem perfeitamente. Então, aqui eu tenho um paciente que não tem alteração da via óptica, amplitude da onda, a rapidez da onda, e quando eu vejo com acometimento, com neurite óptica, eu vejo um achatamento da onda e uma lentificação dela. Ela fica mais baixa e larga. Isso fala a favor de uma diminuição da velocidade de condução do estímulo nervoso. Ok? E o que a gente quer do tratamento? E o que a gente tem, na verdade, né, hoje, do tratamento? Primeiro, reduzir a inflamação, é o óbvio. Se eu reduzo a inflamação, significa que eu estou reduzindo o surto em quantidade e qualidade, que é o foco principal do tratamento. Reduzir a lesão do axônio. Sim, se eu não estou inflamando, eu vou ter menos desmelinização, com menos lesão do meu axônio. Reduzir a exacerbação clínica. Sim, eu reduzi a inflamação, então eu vou reduzir a presença dos surtos. Reduzir a progressão do tempo. Sim, você vê que é tudo interligado, né? O que eu estou falando, uma coisa é a outra. Então, qual que é a finalidade do tratamento? Diminuir a atividade inflamatória, com isso, diminuir os surtos em quantidade e qualidade, tá? Ou seja, em gravidade, né? E quantidade no tempo.
Com isso, diminuir a possibilidade de desmelinizar, diminuir a possibilidade de acúmulo de lesões. Se eu diminuo a quantidade de lesões, eu diminuo a quantidade de incapacitações que podem acontecer de uma forma progressiva. E, com isso, eu melhoro a qualidade de vida. Tá? Então, você vê que é uma cascata que a gente segue. Quando eu vejo o paciente hoje, eu não estou pensando no hoje. Eu estou montando uma estratégia terapêutica baseada, o indivíduo de 20 anos, pela perspectiva de vida que nós temos hoje, a gente quer que ele viva pelo menos até os 80 bem, né? Então, eu estou me baseando a minha estratégia terapêutica para 60 anos. Tá? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que eu acho importante, e é isso que, assim, o que angustia mais nós médicos quando nós vemos o paciente. Por quê? O paciente tem um evento clínico, passou, ele está muito bem, obrigado, não sente nada. Aí você fala para a pessoa, olha, você tem essa doença, ela pode fazer isso, isso e isso, e você vai ter que usar uma medicação. Hoje, pelo menos, a gente pode dizer, não talvez pelo resto da vida, mas por um período muito longo da sua vida. Muitas vezes injetáveis, muitas vezes com necessidade de internação, quer dizer, uma série de complicações para a qualidade de vida. Para a pessoa, aquilo é um absurdo, porque ela está bem. Eu falei, imagina, eu tive só uma coisinha, estou bem, eu vou tocar minha vida. E o que acontece? Passa-se anos e a pessoa dentro do consultório numa cadeira de rodas. Né? Ela perdeu a janela terapêutica dela mais eficaz, mais oportuna. E isso é muito angustiante, porque não que a gente não possa fazer nada nessa circunstância, podemos tomar atitudes, mas a resposta vai ser outra. Né? Então, essa é a mensagem mais importante que eu quero que fica. Essa janela. Por isso que eu estou sendo, talvez, até um pouco repetitiva em algumas coisas que eu estou falando, porque eu quero que fixe, fixe, fixe. E na nossa neuroplasticidade, quando mais a gente repete, mais a gente aprende. Então, eu vou ser bem chata mesmo. Tá? Aqui, a importância teórica. Então, eu coloquei tudo isso num gráfico. Então, aqui, a evolução da minha incapacidade e aqui o tempo. Quando eu trato no diagnóstico, olha como evolui a minha curva de incapacitação. Quando eu demoro o tratamento e o curso natural da doença, você vê que a mudança é muito grande. Essa incapacidade que a gente fala é o que vocês escolhem como a escala EDSS. Então, o que a gente quer nessa escala EDSS, que é a graduação da incapacitação? Que vocês fiquem nos níveis mais baixos possíveis, de preferência não saia do zero. Né? Mas isso a gente vai conseguir aqui, quando eu tenho menos cicatrizes, mais tecido cerebral funcional. Aqui é a mesma coisa, só que eu mostrando a nível dos surtos. Né? Então, aqui eu introduzi um tratamento, que nós chamamos de TMD, terapêutica modificadora da evolução da doença, é essa a sigla, tá? Precocemente, para reduzir a atividade da doença e a progressão da incapacidade. Então, aqui eu tive um surto, iniciei o tratamento, eu posso ter um outro surto, mas vai ser um surto mais distanciado e, de preferência, mais fraco. E a minha chance de eu evoluir para a progressão, para secundariamente progressiva, acaba sendo menor ou mais alongada na minha cronologia temporal. Se eu tiver progressão com 70 anos, poxa, que legal. Se eu tiver progressão com 30, como que eu vou estar com 40? Né? Então, é complicado. Aqui é um resumo do que tudo que eu quero. Quando a gente fala em qualidade de vida com diagnóstico e tratamento precoce, é isso que eu quero. NEDAS é uma sigla que nós usamos que significa nenhuma atividade da doença. O que é nenhuma atividade da doença? É diminuir a inflamação, é diminuir a progressão da capacidade, é diminuir a taxa de surto anualizada. Com isso, redução da progressão da atrofia cerebral, um lento acúmulo dos distúrbios cognitivos
E também uma ausência na atividade da ressonância, porque é um parâmetro que a gente utiliza para o diagnóstico e para o prognóstico. Como que essa doença está evoluindo? Eu observo como que está a incapacidade cognitiva do meu paciente, quais as queixas que ele tem, como está a escala funcional, o EDS dele. Aumentou, não aumentou, está igual? E como que está a minha ressonância? A ressonância dele de hoje está igual a de 3 anos atrás? Legal, conseguimos o melhor. Ele ter um surto em vigência da medicação significa que não está sendo eficaz? Não. Por quê? Porque a medicação não é 100%. Ela tem uma eficácia, algumas de 30%, 40%, outras de alta eficácia hoje, em torno de 70%, 80%. Mas o que ela diminui? Ela diminui a atividade inflamatória. Então, eu diminuo a chance de ter o surto, que é ótimo se eu consigo isso, mas eu também posso não diminuir a chance de ser surto, mas eu posso diminuir a gravidade dele e o tempo entre um e outro. Tá? Então, isso que é o fundamental. É isso que é modificar a evolução da doença e melhorar a qualidade de vida. Tá? Isso do ponto de vista farmacológico, que, obviamente, não é o único foco de tratamento. A doença é uma doença muito complexa, com muitos sintomas e sinais. Ela requer uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental. Tá? Fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais da área de saúde, trabalhando integradamente, que é o ideal, mas não é o possível na grande maioria das vezes, infelizmente, no nosso país, mas é fundamental isso. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o nosso sistema nervoso central tem neuroplasticidade. E o que é isso? O nosso sistema nervoso central tem possibilidade que, com aprendizado, com educação, com repetição, como a gente estava falando na educação, de formar outras vias de conexões entre um neurônio e outro para guardar essas informações. Então, se eu tenho uma perda lesional, eu tenho uma parte do meu sistema nervoso que não está funcionando direito, mas eu posso criar redes neuronais que vai funcionar de outro jeito. Então, eu melhoro isso. E que melhor faz isso? É a neuroreabilitação. Tá? O que eu quero colocar? Quando a gente tem um problema na vida, né, qual que é a tendência nossa? Achar que a vida se resume ao problema. Né? Então, eu estou desempregado. Então, a minha vida é o trabalho, ou seja, a ausência do trabalho. Eu esqueço de olhar as outras radiações da vida, né? Os amigos, a família, a saúde, o dinheiro, as outras coisas. Quando a gente tem uma patologia, como a esclerose múltipla, que é uma patologia que modifica muito a sua ótica na vida, né, de lidar com a vida, é o que a gente acaba fazendo. A gente deixa de ser o centro da nossa vida e coloca a doença no centro da vida. E isso não é legal, porque isso te leva a uma neurotização, uma desvalorização do seu eu. Então, o que você precisa trabalhar em equilíbrio é o centro. Eu estou aqui, meu trabalho está aqui, minha família, meu amor e as outras características, religiosidade, outras coisas. A esclerose múltipla apenas é uma radiação da minha vida, mas não é a minha vida, não sou eu. Eu vou ter que aprender a lidar com ela. Mas eu não posso viver ela. Eu não deixei de ser Liliana e virei esclerose múltipla. Eu continuo tendo identidade. E eu tenho que viver com isso. Tá? Eu vou falar uma coisa que eu acho bem interessante. Isso é uma experiência pessoal minha, quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu assisti a um filme que me impactou o resto da minha vida. Eu não lembro o nome do filme. Mas o filme era muito interessante. Ele falava de um grande atleta, ganhador de várias Olimpíadas americanas, né, um corredor, um fundista, que ele teve um câncer. Né, ele teve um câncer pulmonar grave que acabou levando. E ele não conseguia mais correr. Então, entre as várias brigas internas para ele achar o ponto de equilíbrio dele, ele descobriu que ele não podia correr.
mas ele podia fazer outras pessoas correrem e achar o seu potencial interno. E foi o que ele fez. Só que ele fez com as crianças da margem da sociedade americana. Então, ele pegou filhos de drogaditos, de prisioneiros, crianças com alguma deficiência física, e ele pegou uma menininha que tinha poliomielite, e ela usava uma hortezinha. E a irmãzinha dela corria e ela não, ela tinha 4 aninhos, ela ficava observando, e ele só olhava para ela, e ele queria fazer alguma mudança naquilo. E aí ele falou, não, por que você não corre? Eu falei, eu não posso, porque eu tenho a horte, se dói. Eu falei, não, você pode sim, você vai conseguir. Mas o que eu faço com a dor? Aí ele falou, é muito simples. Quando eu tenho dor, quando eu tenho medo, eu faço cara de monstro e sigo em frente. E foi o que ele ensinou para a menininha. Essa menininha, ela se tornou adulta e se tornou uma das campeãs olímpicas americanas, apesar da poliomielite. Então, o que eu quero finalizar para vocês é isso. A gente precisa encarar a vida e as suas dificuldades com cara de monstro e seguir em frente. É isso, gente. Obrigada pela paciência.